Que bom que você veio. Eu estava mesmo te esperando para começarmos nossa jornada de hoje. Um mergulho profundo em reflexões e confissões sobre a complexidade do amor. Sua presença aqui é fundamental. É o que nos impulsiona a desvendar os meandros da alma e a encontrar ressonância em cada palavra. Saiba que este é um espaço seguro, onde podemos, juntas, explorar as nuances de nossos sentimentos, as dores e as alegrias que nos moldam. Prepare seu coração, pois a história que se desdobrará à sua frente foi tecida com a intensidade de uma vida sentida, com a melancolia dos desencontros e a esperança que insiste em renascer. Que a fé e a emoção de Clarice Lispector nos guiem, inspirando-nos a ver a beleza, mesmo na aridez do vazio. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para a nossa diva inspiradora Clarice é o que a faz mudar. A vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir. Parte 1, capítulo 1. O silêncio da manhã e o eco de um amor que não foi. A manhã rasgou-se cinzenta, um espelho melancólico do vazio que se instalara em Clara. Não era um vazio novo, mas um conhecido incômodo, que por vezes se disfarçava de saudade, outras de tédio, e quase sempre de uma sede inominável por algo que nunca chegava a domear. O apartamento, antes saturado pela presença de um amor intenso e efêmero, agora ressoava com a melodia desafinada do silêncio. Cada objeto parecia sussurrar a ausência de Pedro, um homem que, como um cometa, atravessou sua órbita, incendiou-a por um breve instante e desapareceu, deixando apenas a cauda de uma poeira estelar de desilusão. Clara, sentada à beira da janela, observava a vida lá fora seguir seu curso, indiferente à tormenta que se agitava em seu peito. As gotas de chuva escorriam pelo vidro, emulando as lágrimas que ela, por orgulho ou cansaço, já não conseguia derramar. O amor, para ela, havia se tornado um labirinto de espelhos, onde cada reflexo distorcido revelava uma parte de si mesma que ela preferia não encarar. A vulnerabilidade, a dependência, a inesgotável capacidade de se entregar ao abismo. Pedro não a deixara por outra, ou pelo menos não explicitamente. Ele simplesmente se esvaiu, como a névoa ao nascer do sol, deixando-a com a impressão de que o relacionamento, de uma hora para outra, havia se transformado em uma estranha linguagem que nenhum dos dois mais compreendia. O mais cruel não era o fim em si, mas a ausência de um ponto final, a falta de uma explicação que pudesse, de alguma forma, dar sentido àquele desamor mudo e insidioso. O cheiro de café amargo pairava no ar, e Clara, em um gesto quase automático, pegou a xícara, sentindo o calor fugaz aquecer suas mãos, mas não a alma. Era um novo dia, e com ele, a promessa de uma solidão que se estenderia densa e inescapável, como a neblina sobre o rio. Capítulo 2. A galeria de rostos esquecidos e o espelho da autoilusão. Os dias se arrastavam com a lentidão de um relógio quebrado. Clara, em sua tentativa de preencher o vazio deixado por Pedro, entregou-se a uma peregrinação silenciosa pelas ruas da cidade, buscando nos rostos alheios um eco, um resquício, qualquer coisa que pudesse aliviar a opressão em seu peito. Entrava em cafés, sentava-se em bancos de praça, observava os casais de mãos dadas, as famílias rindo, os amigos confidenciando segredos, e em cada cena sentia-se mais apartada, uma estrangeira em seu próprio universo. A solidão, que antes era uma presença incômoda, agora se tornara uma entidade densa,
com tentáculos invisíveis que a abraçavam, sufocando-a. Havia algo de irônico naquela busca incessante por companhia. Clara sempre se considerara uma mulher forte, autossuficiente, avessa a grandes dramas e apegos. O amor para ela era um luxo, um adereço, jamais o pilar de sua existência. Mas Pedro havia desmantelado todas as suas defesas. Ele não a conquistara com promessas vazias ou gestos grandiosos, mas com a quietude de um olhar, a profundidade de uma conversa inusitada sobre o sentido do tempo e a efemeridade da felicidade. Ele a fizera sentir-se vista, compreendida, mesmo em suas mais intrincadas contradições. E agora, sem ele, ela se sentia invisível novamente, diluída na multidão, como se sua existência só fizesse sentido através do reflexo nos olhos dele. Uma tarde, enquanto vagava sem rumo por uma galeria de arte pouco frequentada, seus olhos pousaram sobre um espelho antigo, com a moldura desgastada pelo tempo. Ao se aproximar, viu seu próprio reflexo. Os olhos cansados, a pele pálida, uma sombra de tristeza pairando em seu rosto. Não era a Clara que ela conhecia, ou que acreditava ser. Era uma Clara vulnerável, despedaçada, quase irreconhecível. Naquele instante, uma verdade incômoda, mas libertadora, começou a se formar em sua mente. O vazio que sentia não era apenas a ausência de Pedro, mas a ausência de si mesma. Ela havia se perdido na intensidade da paixão, confundindo o amor dele com a sua própria identidade. E a desilusão amorosa, tão dolorosa, era, na verdade, um convite cruel para que ela se reencontrasse. Capítulo 3. A biblioteca esquecida e o sussurro do inesperado. A percepção no espelho da galeria reverberava em Clara como um sino distante, um chamado ao despertar que ela havia por tanto tempo silenciado. No dia seguinte, impulsionada por uma estranha e repentina necessidade de refúgio, ela buscou abrigo em um lugar que há muito não frequentava, a biblioteca pública. Não a vasta e imponente biblioteca central, mas uma pequena, aconchegante, quase escondida entre casarões antigos, com cheiro de papel envelhecido e histórias sussurradas. Caminhou entre as estantes, seus dedos deslizando pelas lombadas dos livros, como se buscasse uma mensagem oculta, um conselho esquecido entre as páginas. Não procurava um gênero específico, apenas algo que a tirasse de si, que a transportasse para outras vidas, outras realidades, ainda que por um breve momento. Foi então que seus olhos pousaram em um livro de capa simples, sem ilustrações, chamativas, e o título, O Vazio e a Palavra, intrigou-a. Era um volume de ensaios filosóficos, algo que em outra época Clara teria desconsiderado por completo. Mas naquele dia, a palavra vazio parecia um convite, um espelho à sua própria alma. Sentou-se em uma poltrona macia e desgastada, o livro repousando em seu colo. A primeira página falava sobre a impermanência das coisas, sobre a beleza intrínseca da solitude e sobre a necessidade de preencher o vazio não com algo externo, mas com a própria essência. Era como se as palavras tivessem sido escritas para ela, um bálsamo para a ferida aberta da sua desilusão. Em meio à leitura, sentiu uma presença. Ergueu os olhos e viu um homem de cabelos grisalhos, com óculos na ponta do nariz e um sorriso gentil, observando-a. Ele era o bibliotecário, uma figura discreta que sempre parecia emergir do silêncio. Clarice, não é? Ele perguntou, com uma voz suave que parecia o eco de um sussurro. Clara franziu o senho, confusa. Não, sou Clara. O homem sorriu, brilho divertido em seus olhos. Ah, desculpe. Pensei ter visto Clarice Lispector lendo esse mesmo livro há muitos anos. Vocês têm uma aura parecida, a mesma intensidade no olhar. Clara sentiu um rubor subir-lhe ao rosto.
mas não conseguiu evitar um leve sorriso. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a via de uma forma que ia além da sua dor. O bibliotecário, percebendo sua surpresa, continuou: esse livro é especial. Ele nos lembra que o vazio, às vezes, é apenas um espaço para que algo novo possa nascer. As palavras dele, simples e profundas, soaram como uma melodia reconfortante. E Clara sentiu, pela primeira vez desde a partida de Pedro, uma fresta de luz se abrindo em seu universo particular de melancolia. Capítulo 4. O café da travessa e o encontro com a desconhecida familiar. As visitas à biblioteca tornaram-se um hábito para Clara. Não apenas pelo conforto das palavras encontradas nos livros, mas também pela presença discreta e acolhedora do bibliotecário, cujo nome ela descobriu ser Antônio. Suas conversas eram raras, mas carregadas de uma sabedoria silenciosa, como se ele compreendesse a geografia de sua alma sem a necessidade de muitas explicações. Em uma tarde ensolarada, Clara decidiu explorar uma pequena travessa próxima à biblioteca, onde havia notado um café charmoso com mesas na calçada. Precisava de um café forte, um contraponto à doçura melancólica que a envolvia nos últimos tempos. Ao escolher uma mesa sob a sombra de uma árvore florida, percebeu uma mulher sentada sozinha em uma mesa próxima. Ela tinha cabelos longos e grisalhos presos em uma trança displicente, e seus olhos, de um azul surpreendentemente vivo, percorriam as páginas de um livro com uma intensidade quase infantil. Havia algo familiar em sua postura, em sua maneira de franzir a testa em concentração, que despertou a curiosidade de Clara. Enquanto Clara saboreava seu café, a mulher levantou os olhos do livro e seus olhares se encontraram. Por um instante, houve um reconhecimento mudo, uma faísca de algo inexplicável pairando no ar. A mulher sorriu, um sorriso caloroso e convidativo. "Desculpe a indiscrição", disse ela, com uma voz rouca e agradável. "Mas você me lembra muito alguém que eu conheci há muitos anos." Clara sentiu o coração acelerar levemente. "Ah, é? Quem seria?" A mulher hesitou por um momento, como se procurasse as palavras certas. "Uma amiga. Uma alma parecida, talvez. Ela também tinha essa melancolia nos olhos, mas uma força escondida, como a água mansa que esconde a correnteza." Intrigada, Clara a convidou para se juntar à sua mesa. A mulher aceitou com um aceno de cabeça. Apresentou-se como Helena. Conforme conversavam, Clara sentia uma conexão estranha e imediata com aquela desconhecida. Helena falava sobre a vida com uma sabedoria adquirida através da experiência, sem rodeios, com a honestidade cortante de quem já havia enfrentado suas próprias tempestades. Compartilhou histórias de amores perdidos, de sonhos desfeitos, de recomeços dolorosos, e em cada palavra, Clara encontrava um eco de suas próprias vivências. Em um determinado momento da conversa, Helena fitou Clara com seus olhos azuis penetrantes e disse: "Sabe, querida, a maior ilusão do amor é acreditar que ele é a cura para a nossa solidão. Às vezes, ele apenas a mascara por um tempo. O verdadeiro encontro é aquele que temos conosco mesmas, no silêncio do nosso próprio ser." As palavras de Helena ressoaram profundamente em Clara, confirmando a intuição que havia despertado diante do espelho na galeria. Aquela tarde no café, com aquela desconhecida familiar, parecia um novo portal se abrindo, um caminho inesperado rumo à compreensão de si mesma. Capítulo 5. O diário de capa vermelha e os sussurros da alma. A presença de Helena, com sua sabedoria, tranquila e olhar perspicaz, começou a tecer um novo fio na tapeçaria da vida de Clara. As tardes no café da travessa tornaram-se mais frequentes e as conversas, antes cautelosas, desdobravam-se em confissões sinceras. Helena, sem impor, apenas escutava e pontuava com observações que ressoavam profundamente na alma de Clara.
foi em uma dessas conversas que Helena, com um brilho misterioso nos olhos, disse: para entender a si mesma, é preciso antes silenciar o barulho do mundo e ouvir o que a alma sussurra. Naquele mesmo dia, ao retornar para casa, Clara sentiu um impulso irresistível. Abriu uma velha caixa de madeira esquecida no fundo do armário, onde guardava lembranças da infância. Entre fotografias amareladas e pequenos tesouros, encontrou um diário de capa vermelha, um presente que ganhara quando criança e que nunca havia usado. Suas páginas estavam intocadas, brancas e vazias, como a promessa de um novo começo. A ideia de escrever parecia estranha a princípio. Clara sempre fora mais de sentir do que de expressar em palavras aquilo que lhe habitava o íntimo. No entanto, a sugestão de Helena parecia um chamado. Naquela noite, sob a luz suave do abajur, Clara pegou a caneta. A princípio, as palavras pareciam se esconder, tímidas, como se temessem a própria existência no papel. Mas então, quase sem perceber, os pensamentos começaram a fluir. Não eram frases grandiosas ou poéticas, mas fragmentos de sentimentos, de dores, de questionamentos que antes pareciam confusos em sua mente. Escreveu sobre a ausência de Pedro, não com a raiva ou a tristeza paralisante de antes, mas com uma curiosidade quase clínica sobre os efeitos daquele amor em sua própria identidade. Descreveu o vazio não como uma falta, mas como um espaço a ser preenchido por ela mesma. A cada palavra, Clara sentia um peso sendo gradualmente aliviado de seus ombros. O diário tornou-se um confidente silencioso, um espelho onde ela podia ver seus próprios pensamentos se materializando, ganhando forma e clareza. Não havia julgamento, apenas a aceitação das emoções brutas. E na quietude daquelas noites de escrita, uma nova voz começou a emergir de dentro dela, uma voz que há muito estava silenciada pela melancolia e pelo luto de um amor que se desfez. Era a voz de Clara, em sua essência mais pura e desprotegida, redescobrindo o poder de sua própria narrativa. Capítulo 6. O enigma da rosa seca e a verdade inesperada. A escrita no diário de capa vermelha se tornou um ritual diário para Clara, uma âncora em meio à tempestade de suas emoções. Através das palavras, ela desnudava sua alma, confrontando medos, revivendo memórias e, aos poucos, compreendendo as raízes de seu vazio. Um dia, ao folhear as páginas recém-preenchidas, uma rosa seca caiu do meio de um antigo poema que havia copiado. A rosa, de um vermelho desbotado, parecia carregar consigo o peso de uma história esquecida, e Clara não se lembrava de tê-la colocado ali. Intrigada, ela pegou a rosa entre os dedos, sentindo a fragilidade de suas pétalas. Havia algo de estranhamente familiar nela, uma sensação que a transportou para um tempo distante, para uma memória que ela havia, consciente ou inconscientemente, reprimido. Era uma rosa que Pedro havia lhe dado no primeiro mês de namoro, uma única rosa vermelha, acompanhada de um bilhete simples que dizia: "Para a beleza que me desarma". Na época, o gesto pareceu romântico, um presságio de um amor grandioso. Agora, a rosa seca trazia consigo um amargor diferente. Naquela mesma tarde, Clara encontrou-se com Helena no café. Em meio à conversa, a rosa seca veio à tona. Helena pegou a rosa em suas mãos e, com um olhar que parecia ver além do visível, disse: "As coisas mais belas, querida, são muitas vezes as que mais doem quando se desfazem. Mas a dor, por sua vez, carrega uma verdade cruel, a de que nem tudo que brilha é ouro e nem todo amor é para sempre." Clara sentiu um arrepão no peito. Era a primeira vez que Helena era tão direta sobre a natureza do fim do relacionamento. Helena continuou, sua voz suave, mas firme. "Pedro não a deixou por falta de amor, Clara. Ele a deixou porque ele mesmo estava perdido. O vazio que ele não conseguia preencher em si mesmo, ele tentava preencher em você.
E quando percebeu que você, como ele, tinha suas próprias fissuras, ele recuou. O amor dele, por mais que tenha sido intenso, era o amor de alguém que fugia de si mesmo. E você, em sua entrega, aceitou essa fuga como um espúrio porto seguro. A desilusão, muitas vezes, é a libertação de uma ilusão dolorosa. As palavras de Helena foram um soco no estômago de Clara, mas um soco que paradoxalmente a libertava. A verdade sobre Pedro, sobre o que havia acontecido, era mais complexa do que ela havia imaginado. Não era sobre ela não ser suficiente, mas sobre ele não conseguir se encontrar. E naquele instante, a rosa seca deixou de ser um símbolo de dor e passou a ser um lembrete agridoce de uma verdade libertadora. Capítulo 7. O abismo da alma e o encontro com a sombra. A verdade de Helena, como uma lâmina afiada, cortou as últimas amarras que prendiam Clara à idealização de Pedro. A rosa seca, agora um lembrete do vazio interior dele e não mais da sua própria falta, tornou-se um marco. No entanto, a libertação da ilusão trouxe consigo uma nova forma de confrontação: o abismo da alma. Sem a máscara do amor romântico, Clara foi forçada a encarar a extensão do seu próprio vazio, um vazio que antecedia Pedro e que se manifestava em desamores consigo mesma. No silêncio de seu apartamento, as noites tornaram-se longas e inquietantes. Ela se via vagando pelos cômodos, uma sombra em sua própria casa, sentindo uma inquietude profunda, uma incapacidade de se conectar com algo, com alguém, ou mesmo consigo mesma. Era a melancolia em sua forma mais pura, um descontentamento existencial que não era tristeza, mas uma ausência de sentir. Aquela sensação, ela percebeu, era o verdadeiro desamor de que tanto falavam os poetas, um desencontro consigo mesma. Certa madrugada, enquanto escrevia no diário, as palavras travaram. A caneta pairou sobre a página em branco e uma onda de desespero a invadiu. Não havia mais lágrimas, apenas um torpor que a consumia. Ela sentiu a presença de uma sombra, não uma figura física, mas uma parte dela mesma que ela havia reprimido por tanto tempo. A Clara que duvidava de si, que se sentia insuficiente, que buscava validação externa para preencher a lacuna de sua autoestima. Era a sombra de sua própria insegurança, e ela a encarava pela primeira vez com total lucidez. No auge dessa confrontação, em um momento de desespero, Clara sentiu uma urgência incontrolável de ligar para Helena. Relutante, pensando na hora tardia, ela discou o número. Para sua surpresa, Helena atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Com a voz embargada, Clara descreveu o que sentia: a vastidão do vazio, a presença da sombra, a sensação de estar completamente perdida. Helena a ouviu em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz era um bálsamo. Querida Clara, esse é o momento mais importante. Você está finalmente encontrando a si mesma. O vazio não é o fim, é o espaço onde a sua verdadeira luz pode começar a brilhar. E a sombra? A sombra é apenas uma parte de você que anseia por ser vista e aceita. Não a tema, acolha-a. Naquela madrugada, Clara não se sentiu sozinha. E na voz de Helena, encontrou a coragem para mergulhar mais fundo em seu próprio abismo, sabendo que, do outro lado, havia a promessa de um renascimento. Capítulo 8. O despertar da coragem e a fuga das ilusões. A madrugada com Helena foi um divisor de águas. As palavras de sua amiga ressoaram em Clara, como um mantra, a cada vez que a sombra da insegurança tentava rastejar de volta. Acolher a si mesma, mesmo em suas fissuras, tornara-se o novo mantra de sua existência. Não era um processo fácil, mas a cada dia, a cada palavra escrita no diário, a cada conversa com Helena e Antônio, Clara sentia a semente da coragem brotar em seu peito. Um dos maiores obstáculos que Clara percebeu que precisava enfrentar era a sua tendência em idealizar as relações, em depositar no outro
a responsabilidade por sua felicidade e completude. Pedro, ela compreendeu agora, havia sido apenas o último de uma série de amores espelho, onde ela buscava ver a si mesma refletida, em vez de se conhecer. Essa realização trouxe uma dor aguda, mas também uma libertação imensa. Aquele era o verdadeiro desencanto, a percepência de que não havia um príncipe encantado, ou mesmo um príncipe complicado, que viesse salvá-la de si mesma. A salvação, ela percebeu, estava em suas próprias mãos. Movida por essa nova percepção, Clara decidiu dar um passo decisivo. Reorganizou seu apartamento, eliminando objetos que a prendiam ao passado e que remetiam à presença de Pedro. Não era um ato de raiva ou de esquecimento, mas de purificação, de abertura para o novo. Doou roupas, livros e pequenos presentes que antes a afixavam a uma memória que não mais lhe servia. Era um ato simbólico de cortar os laços com as ilusões que a haviam aprisionado. Em um ato de coragem ainda maior, Clara decidiu visitar um local que havia evitado desde a partida de Pedro. O antigo café onde eles costumavam se encontrar nos primeiros dias de paixão. Não foi lá para reviver memórias, mas para confrontá-las. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo café e observou as pessoas ao redor. A diferença agora era que ela não sentia mais a pontada de dor ou de saudade, mas uma estranha sensação de paz. O lugar, antes impregnado pela presença dele, agora parecia apenas um café comum com suas próprias histórias em curso. A fuga das ilusões havia começado e Clara sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava verdadeiramente livre para ser quem ela era. Capítulo 9. A dança da vida em si e a redescoberta do amor. O desapego das ilusões abriu espaço para um novo tipo de preenchimento. Clara começou a observar o mundo com olhos renovados, percebendo a beleza nos pequenos detalhes, na luz que entrava pela janela, no cheiro de terra molhada após a chuva. O vazio, que antes era uma chaga aberta, agora se transformava em um convite à criação, à exploração de novas facetas de si mesma. A dança da vida em si começou, e Clara era a sua própria coreógrafa. Ela voltou a pintar, um passatempo que havia abandonado há anos. Suas telas, antes preenchidas com figuras humanas e retratos idealizados, agora explodiam em cores abstratas, formas fluidas que expressavam a complexidade de suas emoções. Cada pincelada era um ato de libertação, uma maneira de externalizar o mundo interior que ela havia por tanto tempo mantido escondido. As pinturas não eram para serem mostradas, mas para serem sentidas, uma conversa íntima entre ela e sua própria alma. A biblioteca continuava sendo seu refúgio, e a amizade com Antônio se aprofundava. Ele, com sua quietude e erudição, apresentava-lhe autores e filósofos que a ajudavam a expandir sua compreensão sobre a existência, sobre a finitude, sobre a beleza da solitude. E Helena, sua confidente no Café da Travessa, tornou-se mais do que uma amiga. Era uma espécie de mentora, um espelho sábio que refletia a força que Clara, por vezes, ainda duvidava possuir. Foi em uma dessas conversas com Helena que Clara teve um insight profundo. O amor não era algo que se buscava no outro, como uma peça que faltava. O amor, ela compreendeu, era um estado de ser, uma capacidade de se conectar com a vida em todas as suas manifestações. A redescoberta do amor não estava em um novo relacionamento, mas na forma como ela se relacionava consigo mesma, com o mundo ao seu redor, com a natureza, com a arte, com as pequenas alegrias cotidianas. O vazio que antes a consumia, agora, era um espaço fértil para que o amor por si mesma florescesse, um amor que não dependia de validação externa, mas que brotava de sua própria essência. Clara sentia-se inteira, completa, não porque havia preenchido um vazio com algo ou alguém, mas porque havia se tornado o próprio preenchimento.
Capítulo 10. O rio que corre e a liberdade de ser. Os meses se seguiram e a transformação de Clara se consolidou. O vazio que antes a assombrava tornara-se um campo aberto para o desabrochar de uma nova Clara. Ela não era mais a mulher fragilizada pela desilusão, mas uma criatura em constante movimento, fluida como um rio que corre, adaptando-se às margens, mas sempre seguindo seu curso. A melancolia, antes densa e paralisante, transformou-se em uma suavidade agridoce, uma compreensão profunda da impermanência e da beleza da vida em sua efemeridade. Suas conversas com Helena e Antônio tornaram-se mais leves, repletas de risadas, genuínas e de uma cumplicidade que transcendia as palavras. O diário de capa vermelha, antes um refúgio para a dor, agora era um repositório de novas descobertas, de poesia espontânea e de reflexões sobre a liberdade de ser. Não havia mais a urgência de preencher, apenas a alegria de existir em sua própria plenitude. Um dia, enquanto caminhava sem rumo pela orla, observando as ondas quebrando na areia, Clara sentiu uma paz que nunca imaginara ser possível. Não era a ausência de problemas, mas a presença de uma força interior que a capacitava a enfrentá-los. Ela parou, fechou os olhos e sentiu a brisa no rosto, o sol aquecendo sua pele. O passado, com suas dores e desamores, parecia distante, uma paisagem que ela havia percorrido e da qual havia emergido mais forte. O amor, ela compreendeu, não era uma prisão, mas uma libertação. Não era algo que se buscava desesperadamente, mas algo que brotava de dentro, quando se estava pronto para recebê-lo em todas as suas formas. O amor próprio, o amor pelos amigos, o amor pela arte, pela natureza, pela própria existência. Clara sorriu, um sorriso genuíno que vinha da alma. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que estava pronta. E, na quietude daquele momento, ela ouviu o sussurro de Clarice Lispector em seu coração. Até que não resistas à vida, estarás vivendo o que te é impossível viver. Clara havia finalmente parado de resistir. Ela estava livre e a vida em sua vastidão abria-se diante dela em toda a sua complexidade e beleza. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like, como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.